E a parte de guerra tecnológica, de guerra de informação, fake news, que a Rússia faz muito isso, né? É. A gente tava lá na Polônia e os caras fizeram uma palestra sobre isso. O quanto eles têm que ficar desmentindo notícias. É impressionante mesmo, é impressionante mesmo. Os russos têm uma capacidade grande de propaganda no mundo todo, sempre tiveram. E agora, certamente uma coisa é verdade, as pessoas, os russos também achavam que estavam melhores do que realmente estavam, porque embora tenha muita russete por aí, muita gente que apoia a Rússia, não sei porquê, não faz sentido nenhum isso, apoiar um país agressor, não tem lógica isso. Mas, no final das contas, não conseguiram mudar a opinião pública de forma significativa. Na Europa, nos Estados Unidos, por mais que se esforçassem com isso, não conseguiram. Aqui no Brasil conseguiram. Aqui no Brasil tem um monte de gente aí que acha que é o máximo apoiar a Rússia. O Bolsonaro e Lula, os dois apoiam a Rússia. Então, né? qual é a Uma posição do coisa que- Brasil oficial em relação a essa... Cara, é meio eu fico ambígua, com né? medo danado desse troço, cara. Porque a verdade é a seguinte: a gente não acho que vai acontecer, tá? Mas existe a possibilidade de estourar uma terceira guerra mundial. Já E pensou a em gente ficar do lado errado. A gente tá do lado errado. Era como se na Segunda Guerra a gente se unisse com o eixo em vez dos aliados. Que teve essa... E diga-se de passagem, Teve- quase aconteceu isso, né? O Getúlio Vargas adorava o pessoal lá, o Mussolini da Itália e coisa e tal. Então, assim, daquela vez foi quase, pode ser que dessa vez a gente esteja do lado perdedor dessa coisa. E vai ser um baque Já pro pensou em estar Brasil. do lado de Irã, de Rússia, Essa que é a coisa. Coreia do Norte? Olha o Irã, por exemplo. O Lula deixou os navios do Irã pararem aqui no Porto do Rio de Janeiro, levou um puxão de orelha. É que ele tinha acabado de tomar posse, aí o Biden não quis fazer muita coisa, mas em tese isso seria motivo para sanção aqui no Brasil, né? Para os Estados Unidos aplicarem sanção no Brasil. O Irã é um país sancionado. Se você faz negócio com um país sancionado, você está sancionado também, né? O Brasil está consumindo agora, o maior consumidor de diesel russo exportado é o Brasil agora. O Brasil está comprando um monte de coisa da Rússia. Por quê? Porque está barato, né? Mas aquele negócio, você está se colocando no meio do eixo do mal nessa história, né? Por que você acha que tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm essa aproximação com o Putin, com a Rússia? É só econômica a parada mesmo? Eu acho que são por dois motivos diferentes. O Bolsonaro, eu acredito que era porque ele tem a expectativa de ter bomba atômica aqui no Brasil. Ah, é? É. Através da Rússia. Os militares aqui do Brasil sempre tiveram esse tesão de ter bomba atômica e coisa e tal. Ele quer ter bomba atômica de qualquer jeito, mas ele sabe que os Estados Unidos querem evitar a proliferação nuclear. Então a visão que ele vê o caminho mais fácil era é para o outro lado, né? Tá. O que eu acho uma besteira, porque a verdade é que o Brasil, se quiser produzir uma bomba atômica, produz. A gente já tem tecnologia para isso. Se quiser, a gente sabe fazer. A questão toda é que eu acho que não vale o risco, né? Mas enfim, a questão do Bolsonaro é essa. Era a bomba atômica que eles querem lá. Não só do Bolsonaro, mas muitos dos militares brasileiros, né? O Lula é a aproximação ideológica mesmo, né? Você vê que o Lula é amigo do Hamas, amigo do Irã, amigo dessa turma toda aí adora essa coisa dos outcasts mundiais, né? O pessoal que não é pró-Estados Unidos, né? O Lula ainda está com a cabeça do Fidel Castro de 1950, que os Estados Unidos é um mauzão e coisa e tal. Infelizmente tem muito brasileiro que vai nessa conversa, né? E a movimentação dos BRICS, em relação a Israel também, o Brasil tá estranho, né? Tá do lado do Hamas, cara. O Lula entrou do lado. A África do Sul entrou com uma ação na Corte Internacional de Justiça dizendo que Israel estaria fazendo genocídio dos palestinos. É um absurdo, porque Israel está se defendendo do Hamas, né? E não tem nada que indique um genocídio ali, né? Você pode ter mortes por efeito colateral, certamente, né? Pode ter, né? Infelizmente acontece, mas não é que Israel quer destruir os palestinos, não tem lógica isso. Tanto que tem uma série de cuidados que eles tomam, aquele toque-toque que eles dão no alto do prédio lá, de jogar a bombinha pequena antes de jogar a bomba que vai destruir o prédio todo, para o pessoal sair do prédio. Enfim, mas a África do Sul entrou com um pedido na Corte Internacional de Justiça. O Lula imediatamente apoiou esse pedido. Ficou do lado do Hamas, do lado dos terroristas. Por que você acha isso? Porque o Lula, a extrema esquerda aqui no Brasil, sempre teve uma visão muito romantizada do que acontece ali em Israel e nos palestinos, sempre vendo os judeus como os maus ali na região, que tomaram a terra dos palestinos e coisa e tal. Ainda acredito naquele mapinha verde lá, que é totalmente furado, aquilo nunca existiu Palestina ali. Enfim,
a esquerda brasileira sempre teve esse tesão pelos palestinos, né? E aí o problema é esse, entendeu? Até aqui era só um mero apoio discreto do Brasil. Agora não, agora o Brasil está apoiando abertamente o Hamas, apoiando ali a questão... Não, e falas